Bom, galera, eu vou falar sobre natureza ondulatória da luz. Meu nome é Tainá. Esse é um trabalho para Química Geral da faculdade, então se a explicação não tiver uma das melhores, me perdoe. A natureza, assim como o som, ela se propaga por meio de ondas. E apesar de ter diferenças entre as ondas sonoras e elas são ondas luminosas. As ondas luminosas é a única luz visível que a gente pode ver, entendeu? Assim como as cores, eu vou explicar depois. E é uma onda eletromagnética. Eu vou falar mais um pouco sobre, resumindo, vou falar sobre as ondas. Esse é o comprimento de onda, que é a distância entre dois pontos idênticos de ondas sucessivas, e se chama lambda. E tem a amplitude, que é a distância entre a crista ou o vale. Isso aqui é o vale. Até a linha normal, que é essa linha aqui. Isso é a amplitude. E a frequência, nas contas, ela é representada por V. E ela é quantas ondas tem na linha, entendeu? Ela não resulta de vibrações de partículas, mas ela depende da alterações elétricas e magnéticas. Elas são transversais, o que ela quer dizer que ela é assim. E ela pode se propagar por qualquer meio, e inclusive no vazio, em casa, no vácuo, e é isso. Então, vimos o que é o comprimento de onda, o que é amplitude, o que é frequência e o que a luz é, que ela é uma onda luminosa que se propaga por qualquer meio sem precisar ela não resulta de vibrações de partículas. Então, isso é a luz. Agora eu vou falar sobre intensidade luminosa. Bom, a intensidade da luz é uma fonte luminosa e está relacionada com a amplitude da onda luminosa, que no caso é a amplitude. Quer dizer, o que isso significa? Deixa aqui de lado, pra ver? Tá focando. Quanto maior a amplitude, da onda, maior a intensidade. A intensidade da luz. Por isso que aqui está representado como por isso que aqui tá um exemplo, que a luz é uma intensidade forte e a amplitude dela é maior. Porque quanto maior a amplitude, maior a intensidade da luz. Então, isso se aplica para a intensidade fraca. Quanto menor a amplitude, quanto maior a amplitude, menor a intensidade. Bom, e é basicamente isso. Agora eu vou falar sobre a cor da luz. A cor da luz está relacionada com a frequência. Lembra que eu falei de frequência? Que quanto mais que frequência é a quantidade de ondinha. Então, isso é frequência. De vibrações de onda luminosa. Então, repetindo, a luz ela está relacionada com a frequência de vibrações da onda luminosa. Um exemplo é a luz vermelha. Tá vendo? Que a frequência dela é menor. Então, quanto mais próximo do vermelho aqui, eu vou explicar depois esse exemplo aqui, essa paleta de cores, menor energia. Eita, que eu escrevi errado. Energia. Então, a luz vermelha, a frequência dela é menor porque ela tem menos energia. E a luz azul, que tá mais próxima, tá vendo o azul aqui?
está mais próximo do violeta. Então, quanto maior, mais perto do violeta, maior a energia, maior a frequência. E isso aqui, vou explicar para vocês, é a luz visível. Ela tá bem aqui no meio, ó. Bem aqui. É como se fosse um zoom daqui, que é a luz visível. E fora a luz visível estão todas as outras ondas. Então, essa aqui é onde fica a luz visível. E todo o resto daqui, aqui vamos fingir que é o vermelho. Vermelho. Lembra que eu falei? Quanto mais próximo do vermelho, menor a energia. E menor a frequência. E aqui vai ser o violeta. E quanto mais próximo do violeta, mais energia. E maior é a frequência. Opa, frequência. Então, quer dizer que isso aqui, ele é basicamente, como vou explicar? Assim, muito. Depois ele vai diminuindo, porque quanto mais próximo do vermelho, menor a frequência. E aqui é o visível, que é o que podemos enxergar. Daqui pra cá, desculpa o desenho tá todo errado, mas é isso aqui, espero que entendam. Daqui fica o rádio, fica a TV, fica o micro-ondas, e a lâmpada de aquecimento, que no caso vai aproximando. Aqui, lâmpada de aquecimento, aqui o micro-ondas, aqui o rádio, não, perdão, aqui o celular, aqui o rádio, FM e aqui a TV. E daqui pra lá, que ficam o ultravioleta, não, lâmpadas solares, depois fica o raio-x, por aqui, e aqui os raios gama, que são o que tem mais energia. Entendeu, galera? Bom, é basicamente isso. Energia quantizada e os fótons. Surgiu na tentativa de Max Planck explicar a radiação emitida por um corpo negro. A energia emitida é proporcional à frequência da radiação. O físico Niels Bohr introduziu a ideia que quantização em seu modelo atômico, corrigindo o modelo planetário de Rutherford. No átomo de Bohr, os elétrons podem ocupar órbitas permitidas ou estados estacionários, cuja energia variava de acordo com os valores discretos ou múltiplos inferior de um valor mínimo para mudar de órbita. Eu vou explicar o modelo de Bohr, depois aqui vocês vão entender um pouco melhor. E essa mudança de órbita, que é o fóton, que eu vou explicar melhor depois. Que energia condensada é basicamente isso, é a explicação do modelo de Bohr e a explicação do corpo negro de Max Planck, que eu não vou entrar em detalhes sobre o modelo. Albert Einstein sugeriu que a luz é constituída de parte de energia ou quarto de energia. A ideia é similar de Planck sobre a radiação emitida por um corpo negro, que são um pacote de energias e momentos linear
e que explica o efeito fotoelétrico. Eu não vou explicar sobre o fotoelétrico também, porque, né? Mas de qualquer forma, então a energia quantizada, toda vez que se fala de energia quantizada, se fala de Max Planck. Opa, deu um pouco espaçado aqui. E o corpo negro, que implica também em Albert Einstein, tá um pouco meio borrado aqui, mas vocês entenderam que é Albert Einstein. E Niels Bohr. É separado, galera. Perdão. Bom, agora eu vou falar sobre o espectro de linha. O espectro de linha é um espectro de emissão ou absorção constituída por linhas correspondendo cada uma delas a um comprimento de onda particular. Quer dizer basicamente que cada comprimento de onda representa uma luz. Igual eu tinha falado lá no slide, né? Igual eu tinha falado no exemplo anterior, bem anteriorzinho mesmo, que era a luz e as suas cores, cor da luz, perdão. Cada um delas representa uma cor distinta e cada espectro representa uma característica da tabela periódica, no caso de um elemento da tabela periódica, no seu estado atômico. Então, dependendo de qual é o nível atômico dela, quanto de energia ela vai estar com uma cor diferente. Então, espectro de linha está relacionado ao comprimento de onda. Bom, agora vamos falar do próximo tema, que é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr é o mesmo Bohr, isso, da energia quantizada. Tá aqui, ó, energia quantizada. É o mesmo Bohr, tá aqui, ó, Niels Bohr. E ele tem a teoria da órbita dos elétrons. Isso aqui é o elétron. E é que o elétron tem a órbita circular, assim, em forma de círculos. É porque eu não complementei isso aqui, mas são círculos. E que cada órbita tem uma energia constante. Que eu vou explicar, que é basicamente isso aqui. Cada camada tem uma energia. E cada energia e o átomo pode pular de uma camada para outra. Quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Então, quanto maior a energia. E quanto mais próximo do núcleo, menor a energia. E a teoria dele é que os átomos mudam de órbitas, absorvendo ou liberando energia. Ao absorver energia, ele salta para uma camada mais externa. Ele vai ganhando energia e vai para a camada mais externa. Ao liberar energia, ele perde a energia. Então, ele vai voltando para a camada interior e para sua luz original, para sua órbita original. Tem seus elétrons e eles podem ser divididos em 7 partes, 7 níveis. E esses níveis são AK, L,
AM, AN, O, P e Q. Tem 2 elétrons, 8 elétrons, suportam, no caso, 2 elétrons, 8 elétrons, 18 elétrons, 32 elétrons, mais 32 elétrons, 18 elétrons e 2 elétrons. Você vai pegar o elétron, vai pegar o número atômico e vai querer saber quais são as camadas dele e quais são os elétrons. Bom, aqui já falei das camadas e quantos elétrons eles podem suportar, que são essa quantidade aqui. Então, você pode dividir, se você tiver curiosidade, você pode pegar um número do elemento periódico e vai dividir. Você vai fazer isso até ele chegar ao número. Tipo, 1s2, porque vai ser sempre assim, ó. Depois vai vir assim. E depois vai vir assim. E assim em diante, até completar o número da camada eletrônica. E esse é o modelo de Bohr.